Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá todo especial a você aí de casa, que está assistindo a TV Araxá Educa. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Isso mesmo, você está preparado para mais uma aula de matemática? Você tem acompanhado e tem visto quais os conteúdos trabalhados? Hoje nós faremos o quê? Nós trabalharemos com potenciação. Isso mesmo, uma das operações matemáticas. Estamos habituados a falar muito em 4 operações matemáticas. Sim, estas são as fundamentais. Mas precisamos lembrar que também temos a potenciação e a radiciação. Para esse início de aula, vamos precisar de um papel. Isso mesmo, você aí de casa, prepare-se. Consiga um papel que seja quadrado, no formato de um quadrado. Você consegue? Rapidinho, vamos fazer uma experimentação. Vamos experimentar em relação a esse conteúdo. Veja bem, eu tenho aqui um papel quadrado. Se você não conseguir fazer agora, depois você experimente e comprove. Veja bem o que eu vou fazer com esse papel. Inicialmente, eu vou dobrá-lo ao meio. Olha, veja bem, eu vou dobrá-lo ao meio. Eu obtive 2 quadrados? Não, obtive 2 retângulos, não é mesmo? Vou dobrar novamente ao meio. Quando eu dobro ao meio esse papel, e eu vou desdobrar para mostrar a vocês, o que eu estou tendo aqui em mãos? Um quadrado que foi quadriculado. De que forma? 2 na vertical e 2 quadrados na horizontal. Montando um total de quantos quadrados? 4 quadrados. E se eu volto à dobra, vou dobrar novamente ao meio. Atenção! Vou dobrar aqui ao meio. Se eu dobrar ao meio, eu não obtive quadrado, obtive retângulo. Mas eu vou fazer uma outra dobra. Vou fazer uma outra dobra, vou marcar aqui. Quando o papel for mais grosso, é mais difícil de fazer a dobra, tudo bem, pessoal? E vou desdobrar e mostrar a vocês o que quero comprovar, o que quero experimentar. Agora, esse papel, ele foi quadriculado de que forma? 4 quadradinhos na vertical e 4 quadradinhos na horizontal. Um total de quê? De 16 quadrados. Compreenderam? Será que você consegue fazer uma relação? Por que eu trouxe esse papel quadrado e dobrei de forma que eu quadriculasse? Vamos ver. Observe aqui, por favor, na tela. Nós vamos trabalhar a potenciação e, inicialmente, é importante nós guardarmos os termos da potenciação dessa operação matemática. Esse número que a gente multiplica, que a gente faz o fator dele, é chamado de base. Esse que está em vermelho, que a gente escreve pequenininho, é o expoente. O resultado da nossa operação é chamado de potência. E a operação toda é a potenciação. Certinho? Gravaram aí essas informações? Bora aqui para frente. Eu trouxe para vocês os conjuntos. Eu trouxe aqui um anagrama mostrando os conjuntos para vocês. Por quê? Porque nós estamos trabalhando potenciação e já fizemos isso anteriormente. E hoje a gente vai fazer com todos os conjuntos possíveis até então. Nós já fizemos com o conjunto dos números naturais. Nós já também fizemos potenciação dentro do conjunto dos inteiros. Você não se lembra? Não consegue fazer a distinção, a diferenciação entre esses conjuntos? Vamos recordar. N, conjunto dos números inteiros. Quem faz parte?
todo número inteiro, ou seja, que não tem vírgula, e todo positivo com o zero incluso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 700, 9.430, infinito, ok? Quem faz parte do conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros? Continuam sendo todos os naturais, todos os positivos e o zero, só que agora esse conjunto, ele ganha quem? Ele ainda acrescenta todos os negativos, infinitos também. Assim como os naturais têm infinitos positivos, o negativo também tem infinito, ou seja, o conjunto Z tem infinitos números negativos e infinitos números positivos, incluindo zero, que não é positivo nem negativo. Vamos para o conjunto dos racionais. Nós temos aqui o conjunto Q. Isso mesmo, cuidado. O Q é o conjunto dos racionais. E o Q? Quem faz parte? O que é preciso para estar dentro desse conjunto? Vamos aqui, observe pelo diagrama. Todos os naturais são racionais. Todos os inteiros são racionais. Mas nós temos alguns racionais que não são nem inteiros e nem naturais. Como, por exemplo, as dízimas periódicas. Elas fazem parte dos racionais, mas não fazem parte dos naturais e nem dos inteiros. Para ser um número racional, ele precisa ser convertido, ele precisa se transformar em uma fração, ok? E o conjunto dos reais? Agora nós vamos para um conjunto maior. Esse conjunto dos reais, ele engloba todos esses outros conjuntos, mas ele também tem um conjunto que só pertence a ele, que é o conjunto dos números irracionais. Trabalharemos mais especificamente esse conjunto ao longo de nossas aulas. Vamos então trabalhar a potenciação dentro desses conjuntos? Eu trouxe aqui para vocês. Vamos pegar cada um desses conjuntos e vamos trabalhar esta operação com estes valores. Você está preparado? Está atento? Que bom, fico muito feliz. Trouxe aqui então, inicialmente, vamos fazer com o conjunto dos naturais. Como que fica? Eu tenho aqui 1 à oitava. Nós vamos resolver todos esses. 1 elevado à oitava potência. Cuidado! 1 elevado à oitava não quer dizer 1 vezes 8. Quer dizer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 8 vezes, não é mesmo? O fator 1 tem que aparecer 8 vezes. E 1 vezes 1 vezes 1, independente aqui do nosso expoente, será sempre o quê? É claro que será 1. Ok? Vamos para aqui mais um número natural, o 4. O que é 4 elevado ao cubo ou cubo de 4? Vamos pensar que eu sei que 4 vezes 4 e vezes 4. Isso é que é 4 ao cubo. Eu faço, então, a operação 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Confere? Excelente. E 6 elevado a zero? Esse natural elevado a zero? Tem aquela regra, aquela propriedade. Todo número elevado a zero é sempre 1. Isso é válido para os naturais? Sim. Então, 6 elevado a zero é 1. E 19 elevado a 1? Também temos mais uma regra. Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. 19 elevado a 1, vamos ter aqui 19. Só para reforçar aqui esse outro lado, né? 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, que é igual a 9. E 0 elevado à quarta? Ah, Fabiana, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Nós temos aqui um caso muito especial, fácil, 10 elevado à quinta. Você se lembra como é que procede? O que eu devo fazer?
Muito simples. Eu vou colocar o algarismo 1 e vou acrescentar zeros de acordo com o expoente. Se eu tenho 5 no expoente, eu vou acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Assim, eu fiz 10 à quinta, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ok? Dando o total de 100 mil. E 7 elevado a menos 1? E agora? Ah, eu me lembro de também ter uma propriedade quando o nosso expoente é negativo. O que eu devo fazer? O que a regra manda fazer? Eu vou pensar que esse 7 tem um denominador fantasminha. Eu vou inverter a base, ou seja, trocar o numerador com o denominador de lugar. E o meu expoente agora vai passar a ser positivo. Isso mesmo. Ficando 1/7 elevado a 1, volto àquela outra regra de que todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, ficando aqui 1/7 em forma fracionária. Recordaram? Excelente, isso dentro do conjunto dos números naturais. Vamos ver agora com os números dentro do conjunto dos inteiros. Eu trouxe aqui para vocês bastante números negativos, porque com os positivos, que também são inteiros, nós já trabalhamos no slide anterior. Vejam aqui, 2 elevado à quinta. O que seria isso? A quinta potência de 2? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E vezes 2, 32. Confere? Muito bem. Eu tenho aqui 32 é 2 elevado à quinta. Agora, e o quadrado de menos 4? Ele a base nossa é negativa, mas o nosso expoente é par. Ou seja, o resultado vai ser positivo. E 4 ao quadrado é igual a quanto? 4 vezes 4, que é igual a 16. Menos 9 elevado a zero, qual era a regra? A regra muda? É claro que não. Todo número elevado a zero continua sendo 1. Eu trouxe um caso especial para vocês ficarem bem atentos. Temos um sinal aqui de fora, mas é um sinal operacional e não o sinal posicional do 13. O 13 é positivo. E aí eu faço primeiro a potência. Qual é o quadrado de 13 positivo? 13 vezes 13 é igual a 169. Mas eu quero o oposto desse quadrado, dessa potência. Assim, nós vamos ter menos 169. Vamos ali do outro lado ver aquela outra situação. Eu quero o oposto do cubo de menos 5. Vamos resolver o cubo de menos 5. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Se a minha base é negativa e o expoente é ímpar, você se lembra? O resultado é negativo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Deu 125 negativo, ok? Ótimo. Mas aqui eu quero o oposto desse meu resultado. Por isso, aqui vamos ter um resultado positivo, 125 positivo. E 0 elevado ao cubo, ou cubo de 0, 0 vezes 0 vezes 0? 0. Novamente um 10 elevado à quinta potência. Qual que é a diferença? Eu trouxe para vocês um sinal de negativo, um menos 10. Para mostrar o quê? A nossa base é negativa e o expoente é ímpar. Por isso, o nosso resultado vai ser negativo. Mas aquela regrinha de colocar um 1 e acrescentar zeros de acordo com o expoente, ela continua valendo. São quantos zeros? São 5 zeros, porque nós temos o 5 como expoente. E aqui, quando o nosso expoente for negativo, o que a gente tem que fazer? Muito fácil, Fabiana. Me lembro de você falar do fantasminha. Isso mesmo. Nós vamos inverter a base e o expoente passará a ser positivo. Ao invés de ser 6 sobre 1, será 1 sobre 6, mas não mudamos o sinal da nossa base, hein? Vamos mudar o sinal do expoente.
O expoente que era negativo passará a ser positivo. E agora resolver essa potenciação é bem fácil. Quanto é 1 ao quadrado? 1 e 6 ao quadrado? 36. Positivo porque a base é negativa e o expoente é par. Excelente, não é, pessoal? Trabalhamos as mesmas regras nos dois conjuntos. E no terceiro conjunto, que é o conjunto dos racionais? As regras ficam valendo da mesma forma. Vejam bem, eu trouxe para vocês os números que são decimais e fracionários. A gente vai aplicar regras diferentes? Não, nós vamos aplicar as mesmas regras, só que agora com números que têm vírgula, números que são fracionários. O que seria menos 0,5 ao cubo, né? Ó, a base é negativa, o expoente é ímpar, então a nossa resposta é negativa. E o que é 0,5 ao cubo? 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Que nós sabemos que 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Por isso, nós vamos ter o resultado aqui de 125. Mas 125 inteiros? É claro que não. Eu vou ter 125 milésimos, porque são 3 casas, né? 0,5, 0,5, 0,5. E um decimal elevado a zero é o quê? É o próprio 1, porque todo número elevado a zero é sempre 1. E um decimal elevado a 1? Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, será o nosso decimal 1,7. E esse decimal elevado a um número negativo? Ah, agora o que eu faço? Como é que eu inverto? Vai ficar 1 sobre 0 a 0,8? Não. Nós temos que transformar este 8 décimos em fração. Vamos fazer como? Olha, 8 décimos em fração. Transformamos o 8 décimos em fração e o expoente continua sendo negativo. Depois fazemos o quê? Agora sim, invertemos a base, vai ficar 10 oitavos e o nosso expoente vai ser positivo. 2 positivo. O que nós vamos ter aqui? 10 ao quadrado, 100. E 8 ao quadrado, 64, porque a gente aplica potência às duas partes da fração. Ali nós temos uma base negativa elevada a um expoente par. Resultado vai ser positivo, correto? 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Todo número elevado a zero pode ser decimal ou fracionário, é sempre 1. Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. E aqui eu tenho uma fração elevada a um número negativo, a um expoente negativo. Vamos fazer a mesma regra. Vamos inverter. Nós teremos então aqui 7 sobre 1 e o nosso expoente vai ser positivo. Ficando então 7 elevado ao quadrado, que é igual a 49. Confere? Compreenderam? Então, as regras valem para quaisquer conjuntos que a gente estiver trabalhando, certo? Eu trouxe para finalizar nossa aula uma curiosidade. Veja bem, aqui eu tenho Pitágoras, ele mesmo inventou um jeito diferente de calcular o quadrado dos números inteiros. Olha o que ele disse para a gente na invenção. O quadrado de um número inteiro, n, é igual à soma dos n primeiros números inteiros ímpares. Entenderam? Então, nada? Então, sem problemas. Eu trouxe aqui uma forma de comprovar. Vamos comprovar bem rapidinho. Quanto que é 3 ao quadrado? Ai, Fabiana, você acabou de dizer 3 ao quadrado é 9. Sim, a gente já sabe, 3 vezes 3, 9. Mas e se a gente aplicasse o jeitinho especial de Pitágoras? O que ele diz? Que se eu somar quem? Os primeiros números ímpares, no caso aqui preciso ser 3, porque eu tenho o valor 3 aqui como base, eu vou ter o resultado de 3 ao quadrado. 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Vamos ver se funciona com 36.
6 ao quadrado é 36, não é verdade? Então, aqui, 6 vezes 6, 36. Vamos fazer da forma como Pitágoras disse. Vamos somar os ímpares. 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9 e mais 11. Porque são 6, não são? A base não é 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mais 3, 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 9, quanto dá? 25. 25 mais 11 é igual a quanto? É igual a 36. E aqui, para finalizar, 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é quanto? 81, Fabiana. Mas vamos fazer do jeito que Pitágoras diz. Vamos somar os 9 primeiros ímpares. Vamos lá. 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15 e mais 17. A gente já somou até o 11. Se nós já somamos até o 11 e descobrimos que é 36, basta a gente somar agora, né? 36 com 13, 49. 49 com 15, quanto que dá? 50, 64. E 64 com mais 17, tá certo? 81. Realmente, Pitágoras foi um grande inventor. É muito mais complicado fazer dessa forma, não deixa de ser uma estratégia. Que bom que nós temos Pitágoras aí para nos ajudar. Assim, eu agradeço você pela presença, pela participação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.